Boa noite a todos. Começamos hoje mais um episódio do nosso podcast Família Inteira e hoje com um tema muito importante, entre pais e filhos. Domingo passado nós tivemos o Fábio Gregório, mais uma vez levando a mensagem, nos ensinando a respeito do que o Senhor tem para as famílias da igreja, das famílias do seu povo, a partir da palavra de Deus. O Fábio vocês já conhecem, pastor na Fonte há tanto tempo, já esteve aqui no podcast também, e hoje nós temos também um ilustre convidado, que não esteve aqui ainda, que é o Oswaldo. Oswaldo, você já é pastor há quanto tempo lá na Fonte? Na Fonte, 26 anos. 26 anos, então também mais da metade do tempo de existência da igreja, tem pastoreado a comunidade, hoje atua como pastor de cuidado do rebanho, é a grande referência de pastoreio na nossa comunidade, sendo também responsável por toda a área de oração, aconselhamento e mais um monte de outras coisas, correto, Vado? Correto. A gente chama de Vado, de Vlad, é por aí, tá bom? Seja muito bem-vindo a esse podcast, é muito bom ter você aqui com a gente. Prazer, muito prazer estar aqui, muito prazer estar aqui com vocês. Bom, antes de tudo, no começo da mensagem, Fábio, você pontuou que, de fato, biblicamente, família é uma bênção, família é um lugar de celebração, família é um ambiente em que nós vemos a ação de Deus e nos alegramos com essa ação de Deus. Mas, infelizmente, nós também, no mundo caído, percebemos que família é marcada por dificuldades, por desafios. Muitos desses nós tivemos a oportunidade de explorar nesse podcast. Mas quando nós falamos especificamente dentro desse tema de entre pais e filhos, quais são as principais dores e dificuldades que você identifica? Ok, antes de mais nada, boa noite para todos. É um prazer, uma alegria estar aqui novamente para esse tempo de bate-papo, de conversa, para a gente aprofundar um pouco mais um assunto tão importante como você mencionou, Nathanael. Quando a gente fala sobre esse assunto, e mesmo em informalidade, né, quando a gente conversa com amigos, às vezes com familiares, não somente dos casos que aparecem na igreja, da nossa observação e experiência, né, talvez algumas das dores que são muito comuns e presentes quando se fala da relação pais e filhos, né, às vezes é a sensação, o sentimento, e na verdade, fato real de ausência de pais, muitas vezes a negligência, a falta do ensino bíblico, a falta de, muitas vezes, firmeza naquilo que se faz, que se ensina, muitas vezes a falta de exemplo mesmo, de vida, né? Há pais que até tentam, teoricamente, ensinar alguma coisa, instruir, pelo menos com informação, mas se depara na barreira da própria vivência e conforme, dependendo da idade dos filhos, os próprios filhos percebem também essa limitação e não veem essa referência, e vários outros desafios que a gente percebe, muitas vezes somente ali o pai ou a mãe que tem tido esse zelo e quer realmente instruir, quer ensinar, mas se depara num cansaço extremo, numa solidão. Então são vários desafios. É por isso que, na verdade, eu mencionei, né, no início, é uma bênção, é uma alegria enorme, mas é também um desafio enorme, né? Quando a gente pensa em criação de filhos, não é um projeto de um ano que Deus coloca diante de nós, é um projeto de uma vida inteira. Então é um desafio enorme e além do privilégio, a alegria que a gente tem de criar e de ensinar os nossos filhos. De fato, essa questão do afastamento do pai e da mãe, de alguma maneira não assumirem essa responsabilidade diante de Deus, abre uma porta para uma série de problemas. É um pouco daquela situação dos tentáculos que o pecado tem, atinge uma série de áreas, muitas das quais eventualmente nem se imaginava que poderiam atingir. E nesse sentido, Oswaldo, na prática do aconselhamento bíblico, você que é alguém que tem muita experiência nessa área, dentro desse guarda-chuva da negligência do pai, da mãe, ou até além dele, o que você identifica que marca essas distorções no relacionamento entre pais e filhos? O que provoca isso? Como que você tem identificado nas famílias que eventualmente estão chegando para aconselhamento no contexto da nossa igreja, ou mesmo que são de outras igrejas e vêm nos procurar? Perfeito. Na verdade, eu tenho percebido algo muito relacionado à expectativa dos pais. Pais veem as suas expectativas frustradas porque eles não conseguem ver nos filhos os frutos que eles gostariam de ver. Mas também pai vê as suas expectativas frustradas porque eles não trazem como bagagem
aquilo que de fato poderia fazer toda a diferença nesse futuro dos filhos. Por exemplo, pais focam muito o comportamento, entretanto, não consideram atitudes, questões interiores para que o comportamento possa mudar. Então, eu vejo uma batalha muito grande no coração desses pais ao perceberem que a tarefa é árdua, exige aplicação diária e que, de fato, a igreja não consegue fazer aquilo que os pais deveriam fazer, então se sente frustrados em termos de expectativas. Me chamou bastante atenção quando nós chegamos no primeiro capítulo de Jó e vemos aquela prática que Jó tinha de sacrificar para os seus filhos, de fazer um sacrifício caso aqueles filhos tenham cometido algum pecado, mas é interessante que o texto coloca ali, né, porque eles podem ter cometido algo no íntimo. Né? Parece que a preocupação de Jó não está com o comportamento dos seus filhos, se eles foram bagunceiros ou não naquela festa, naquele banquete, mas sim o que estava acontecendo no coração deles. Né? E Fábio, quando nós olhamos para isso, nós vemos a Escritura parece que ela chama a responsabilidade, em primeiro lugar, aos pais, e não às crianças. Né? Como que isso acontece na Escritura? Você já mencionou um pouco na mensagem, mas se você puder explorar um pouquinho mais para a gente aqui hoje. Talvez a ideia, Natanael, pegando basicamente o texto que nós exploramos, que foi Deuteronômio capítulo 6, é muito interessante como que a narrativa ali acontece, como que a orientação ela é dada. Muitas vezes a gente já vai com essa expectativa mesmo, né, de que seja uma palavra aos pais sobre como ensinar os filhos, e de fato isso acontece, o que é necessário que os pais façam. Mas é muito interessante de ver dessa perspectiva que ele começa trazendo uma orientação muito clara, primeiro para o pai, e mesmo para os pais, ele não fala especificamente do comportamento do pai. Né? Ele vai falar sobre a relação desse pai com Deus, sobre a adoração, sobre o temor. Ele vai falar sobre a importância daquilo que está dentro do coração, mesmo quando ele fala, né, da importância de guardar aquela lei dentro do coração, lembrando mais uma vez, né, que o guardar não é simplesmente eu memorizar uma informação e guardar aquela informação, mas está muito ligado com a ideia de eu internalizar e aquilo vai ser demonstrado na minha vivência, né, na minha conduta diária. Então, quando a gente olha para essa referência e para outras referências, né, da maneira como Deus trabalha conosco, né, não só como pais, como filhos dele. Deus está preocupado, como o Oswaldo falou, da mudança que acontece primeiro aqui dentro, porque senão é simplesmente um comportamento. Né? E o comportamento pelo comportamento, eu mudo agora, daqui a pouco eu vou repetir, e nem avalio o porquê que isso está acontecendo, ou qual é a proposta de Deus para a minha vida. Então, uma vez que a mudança interior acontece, eu entendo a razão, a motivação correta, eu posso até cair no mesmo erro, mas a minha percepção ela vai ser diferente, porque Deus tem tratado o meu coração. Então, essa proposta de Deus para nós, né, de olhar o coração, ela é muito importante. Mesmo quando a gente lembra lá de Provérbios, né, ele fala do nosso coração como algo extremamente importante. Quando ele diz, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes para a vida. Então, ele está trazendo para nós a importância de que o que está no meu coração vai direcionar as minhas ações, as minhas escolhas, as minhas atitudes, e de um modo especial no que diz respeito à minha relação com os meus filhos, com os nossos filhos, né? E Fábio, se me permite, não funciona nesse relacionamento o faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Na verdade, os pais precisam experimentar primeiro a transformação para poder mirar e trabalhar o coração do próprio filho. Exatamente. E quanto mais velhos, né, quanto maiores, essa percepção da incoerência se torna mais latente para os filhos, para as crianças, para o adolescente, para o pré-adolescente, e o choque vai acontecer em algum momento com ele. Vai acontecer. O problema não é nem só o choque, né, é o desvio que isso acontece, é o potencial estrago que isso acontece. Então é o caminho inverso. Ao invés de eu ensinar, eu estou, na verdade, desvirtuando e desorientando, deixando pelo menos desorientado quanto ao que é o propósito de Deus em termos de vida para ele. Sim, e talvez seja importante, de alguma maneira, deixarmos bastante claro para quem está nos ouvindo de que maneira essa referência que você, Fábio, utilizou tanto na mensagem como aqui, pode estar sendo distorcida. Ou seja, ao invés desse pai, dessa mãe estar agindo como uma referência de fé, uma referência de compromisso com Deus e comunicando com seus atos para aquelas crianças, para aqueles filhos, quem Deus é,
de alguma maneira essa referência tem comunicado essa hipocrisia ou Uhum. algo diferente do discurso. Quais são os sinais que um pai, uma mãe podem identificar no seu próprio coração de que eles não estão encaminhando essa referência para Cristo, mas sim por uma visão distorcida dessa proposta? Olha, Natanael, pensando em algumas coisas bem práticas, né, você pode pensar no próprio pragmatismo, né? O pai que, por vezes, obriga o filho a levantar cedo e ir para a igreja, mas ele fica em casa porque ele está cansado, ele precisa dormir um pouco mais, ou ele quer assistir um jogo. O pai que insiste para o filho fazer o devocional dele, mas ele sequer abre a Bíblia ao longo da semana. Então, essas séries de incompatibilidades, de incoerência, né? O pai que fala para o filho falar a verdade o tempo todo, mas ele conta as pequenas mentiras que aos poucos vão sendo percebidas. É o pai que fala para o filho, né? Não briga com teu irmão, mas de repente ele está discutindo com a esposa por coisas banais. Então, são essas várias incoerências. Eu não estou querendo dizer aqui que nós temos que ser ou que seremos perfeitos. A gente sabe que nós somos imperfeitos. Mas é como que o pai lida com essas imperfeições também, com aquilo que ele cobra do próprio filho, que muitas vezes ele não faz. E quando eu estou ciente, vamos lá, né, da minha própria imperfeição, eventualmente eu posso até ser indelicado, ser grosseiro, mas uma vez que eu reconheço e o meu coração está sendo tratado por Deus, eu vou reconhecer primeiro diante de Deus, eu vou tratar com quem tiver de tratar, ah, e de alguma maneira isso também é uma oportunidade de aprendizado. Se eu tiver que tratar com o filho, trata com o filho. Se tiver que tratar com a esposa, tratar com a esposa, para que um aprendizado efetivo aconteça. Não seja só a cobrança, não seja só a instrução teórica para aquela criança. Então, talvez esses sejam alguns sinais que possam ser percebidos aí dessa incompatibilidade, do discurso diferente da conduta, da prática mesmo, né? Uhum. E é interessante pensar que muito facilmente, quando esse filho ou essa filha perderem o respaldo dos pais como referência, que ele não vá ficar sem referência. Ele vá se esmerar em algum lugar. Sim. Pode ser um influenciador, Claro. pode ser um jogo eletrônico, enfim, um elemento cultural. Em algum lugar, alguma referência, essa criança, esse jovem, esse adolescente vai ter. E como sabemos, no mundo caído, com muita frequência, essa influência não será positiva. E, novamente, Vado, dentro da experiência que você tem de aconselhamento bíblico, o que acontece numa família em que os pais deixam de ser a voz, a referência, a autoridade constituída por Deus e o que passa a governar a mentalidade, o coração desses filhos é uma dessas outras vozes, dessas outras influências tantas presentes na sociedade e na cultura? Há muitas vozes hoje na nossa cultura, né? Nós vivemos uma época em que os pais estão se curvando, se prostrando diante de uma falácia humanista, por exemplo, em que o filho, ele, de certa forma, ele pode e deve dominar. Então, a falta de disciplina, a falta do próprio exemplo dos pais, ao mesmo tempo em que os filhos, eles recebem uma carga muito pesada de influências, seja através da escola, seja através da televisão, através de outros amigos, ou até mesmo de familiares que não têm muito compromisso com os princípios bíblicos, isso acaba influenciando toda a família. E o triste é quando os pais, de fato, eles não prezam por um padrão que é confiável, né? Que faz toda a diferença, que sempre fez toda a diferença ao longo da história, mas eles cedem por motivações diversas, e então o preço é muito alto. Há uma família sem princípios, às vezes descontrolada, sofrendo as consequências dessa falta de firmeza e de um padrão que possa ser abraçado como excelente e fundamental. Mas é interessante a gente pensar também, né, pegando a sua pergunta que foi direcionada para filhos, né, mas como é comum a gente percebermos os pais dando ouvido a outras vozes. É o desvio da fonte. Eles não verbalizam que a Bíblia é a regra de fé e prática, mas, na verdade, o que consultam são várias outras fontes. Talvez a Bíblia é o último recurso quando está o desespero total e vão buscar alguma
entre aspas, aqui, alternativa. Então, a Bíblia é uma alternativa à psicologia, é uma alternativa ao educador, é uma alternativa aos amigos, né, às experiências. Então, há uma busca muito pela experiência, né? O que fulano fez deu certo, o que fulano fez deu certo. E isso nas várias áreas, né? Então, se o pai ele já começa falhando nisso na fonte, né, de que voz ele está ouvindo, fácil o filho vai replicar isso. E se o pai não tem autoridade, o filho vai ser levado. Chega um momento da vida deles que a fala dos amigos ela tem um peso muito importante, porque ele luta com a questão da aceitação, de fazer parte de um grupo, de agradar o amigo e de se sentir parte. Então, facilmente, fora filmes, né, as séries, o que falam sobre as várias questões que envolvem a vida, o relacionamento, seja de amizade, relacionamento sexual, questões morais, éticas, estão bebendo ali, né? De algum lugar eles vão beber. Então, E, Fábio, convém mencionar que sempre que trazem casos, filhos problemáticos, com raríssimas exceções, o problema geralmente é dos pais, sim, por negligência. sim. Não é da criança. A criança é traquina, é irrequieta, mas ela está sem princípios, ela não tem disciplina, ela está entregue a si mesma. Então, raramente, com raras exceções, a culpa geralmente é dos pais. E é um exemplo muito prático que o Oswaldo deu agora, por exemplo, a ausência de disciplina. De repente não estão consultando a fonte, vai ouvir uma série de movimentos que vêm, você não pode falar não, você não pode corrigir assim, você vai gerar um trauma na criança. E é isso que, por vezes, direciona esses pais. Né? Então, estão totalmente perdidos. Então, aí entra também, obviamente, né, a nossa responsabilidade pastoral e o privilégio que a gente tem como igreja de tentar e trabalhar para trazer de volta essa centralidade na palavra. Né? Ó, é a nossa fonte, né? A gente tem que consultar aqui o tempo todo e pautar a nossa conduta, o nosso desejo de mudança, o nosso ensino para os nossos filhos baseado nas Escrituras. É interessante olhar que isso acaba gerando uma dor que cria um mercado, que cria um nicho. Então, vai ter gente vendendo curso. Totalmente. Né, de como você educar seu filho, de como você fazer seu filho dormir, de como você amamentar, de coisas que anteriormente, inclusive, eram aprendidas no próprio contexto da família. Com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Né, havia uma confiança em quem te criou. Mas parece que a própria geração está insatisfeita com a criação que recebeu, há uma desconfiança com os seus ascendentes e estão dispostos a pagar para ter uma visão diferente daquilo. É interessante que quase todos esses cursos têm a seguinte proposta: se você não gostar em 7 dias, a gente devolve o seu dinheiro. Mas pensa com cuidado, agora eu quero falar com você que está nos ouvindo. Se você comprar um curso desse em 7 dias, pode ser que devolvam o seu dinheiro, mas os 7 dias que você perdeu educando errado seu filho, você não vai ter de volta. Os 7 dias fazendo besteira na sua família, você não vai ter de volta. Agora, por outro lado, ao invés de 7 dias que você teve num curso, você tem 66 livros que Deus nos deu. Sim. A Bíblia, fonte de sabedoria, que você pode confiar e que não começou hoje, né? Está aí desde sempre, está aí já há milhares de anos orientando tantas famílias, né? E talvez um dos grandes problemas é que, vamos lá, parte dessa cultura de hoje, a gente, ou muitos pais também, herdaram e cultivam isso, que é o desejo por mudanças rápidas. A Bíblia não promete uma mudança da noite para o dia. É um investimento que você vai ter que falar uma vez, instruir 2 vezes, instruir 3 vezes. Então, isso vai envolver uma demanda e um tempo de investimento muito grande. E as pessoas não estão dispostas a isso. Não querem pagar o preço do cansaço, da repetição, de tudo aquilo que envolve o ensinar, né? O treinar, o criar os filhos. Então, não tem. O mercado quer vender isso, né? Você faz isso que vai funcionar. E quando se fala de ser humano, de criança, de ser humano pecador, que é o que nós somos, não vai funcionar. Ou seja, ainda que a gente possa considerar algumas orientações, informações e até técnicas que vêm de fora, Sim. e da ciência, por exemplo, há uma autoridade. A questão é que, de fato, o que transforma uma pessoa é a palavra mediante a ação do Espírito. E se a palavra não é a autoridade máxima, maior, eu vou começar a aceitar outros padrões, outras vozes e colocar a palavra em segundo plano, o que não traz o resultado desejado, mesmo porque se há necessidade de mudança do comportamento, tanto da criança quanto o seu comportamento, quanto o nosso,
É o coração que tem que mudar primeiro para que o comportamento também mude. Não sei como vocês veem isso, mas parece que também tem um desarranjo no próprio conceito de amor. Uhum. Que parece que a razão pela qual não se impõe limites, a razão pela qual não se ensina, não se disciplina, é porque se ama. Então, porque eu amo, eu vou dar tudo que aquela criança quer, aquele adolescente quer, porque eu amo, terá todas as liberdades que desejar. Parece que essa é uma visão um pouco distorcida de amor. O que vocês pensam disso? De repente, o Vado, você começando a explorar um pouco aqui, como que essa visão de amor é distorcida na nossa própria relação com Deus e como que isso acontece nas famílias? Acho que você usou o termo certo. Há uma tremenda distorção. Há um grande equívoco pensar que amar significa não salvar a criança da rebeldia, não repreendê-la no momento oportuno, não aplicar uma disciplina. Aliás, a Bíblia diz que disciplinar é prova de amor. Assim como Deus faz comigo, faz com você, a disciplina é uma expressão de amor. A disciplina, além de ser uma expressão de amor, livra a criança de uma morte prematura. Está lá em Provérbios. Porque quando ela aprende o caminho certo, ela se desvia do caminho que é mau e que leva à morte, que leva à separação. A disciplina dá sabedoria à criança, para que ela entenda o que é certo, o que é errado. E todas essas aplicações da disciplina são manifestações de um amor sincero, de um pai e de uma mãe para com seus filhos. E aí, Fábio, você pensa aí um pouco sobre isso também? Concordo plenamente com o Oswaldo. Eu só talvez acrescentaria em termos de comentário, né, que por vezes a mentalidade de ofertar amor, ela realmente vem carregada de um não gerar qualquer tipo de sofrimento ou de possível perda para o outro. É talvez a ideia errônea de eu tenho que fazer de tudo para que o outro se sinta bem, Ou seja, esteja feliz. que é privar a criança de sofrimento. Exatamente, e de alguma maneira aprecie a minha companhia. Então isso vai ser a minha expressão de amor, que é totalmente fora. Né? O amor às vezes vai ser uma palavra que ela vai ser mais dura, mas ela é a verdade que precisa ser dita com amor, que vai trazer para uma correção. Então é a palavra que muitas vezes vai realmente confortar, que ela vai consolar, mas não vai passar a mão na cabeça diante de um erro que o outro tem. Então, quando a gente olha para a definição de amor, mesmo quando a gente olhar lá para 1 Coríntios, ela vai muito além do que simplesmente dar o que o outro quer receber e acha que merece. Né? Então, o amor, e quando a gente fala desse amor, é algo muito mais completo. E conforme a gente experimenta também esse amor de Deus, a gente vai aprendendo a ofertar esse amor genuíno e verdadeiro. Né? Eu gosto de pensar nessa ideia de que a gente vai descobrindo facetas do amor ao longo da nossa vida. Né? Eu lembro quando a gente pensa, quando é criança, você tem aquele amor intenso pelos seus pais, que sabe, é o pai. Nasce irmão, descobre um amorzinho pelo irmão. Quando vem a primeira paixão, você descobre um amor diferente que talvez você não tinha sentido. Né? E depois você nasce um filho e você fala, puxa, descobri um outro jeito que é de expressar amor. Mas todos esses tipos de amores facilmente podem ser distorcidos. Uhum. Né? Então, quando eu tenho a concepção errada também acerca do que é o amor bíblico, que é o amor que é paciente, que é bondoso, o amor que não arde em ciúmes, e uma série de outros elementos que estão ali em texto de 1 Coríntios capítulo 13, né? Parece também que dentre essas distorções do amor está a ideia de um amor intensamente verbal. O que eu quero dizer com isso? No caso de marido e mulher, é aquele cara que diz, eu amo tanto a minha mulher que eu pularia numa bala, num tiro na frente dela para salvar a vida dela. No entanto, é bastante comum que quase todos os homens, que uma boa parte dos homens, amem tanto as suas esposas que estariam dispostos a sacrificar suas vidas por elas, mas não ame o suficiente para encarar um banheiro sujo, por exemplo. Né? Então, para viver a vida comando o lar. Então, por isso que eu falo que é um amor intensamente verbal, porque é um amor que nunca vai ser demonstrado. Né? Eu sou carioca, então talvez eu tivesse uma chance maior de pular na frente de uma bala para salvar minha esposa. Mas aqui é um pouco mais difícil disso acontecer. Agora, existem questões muito mais cotidianas que envolvem o amor. E quando nós olhamos pais e filhos, na sua mensagem você explorou a ideia de persistência. Não é um grande ato de amor pelos filhos, mas aquele amor
constantemente, consistentemente trabalhado. Como que isso efetivamente acontece? Para o pessoal que está nos assistindo aqui, como que eles podem amar seus filhos constantemente, perseverando no ensino, cumprindo com as intenções que Deus tem? Natanael, eu estou lembrando aqui de situações, e talvez você mesmo lembre aí na sua casa, de momentos em que, por alguma atitude do filho, né, talvez por alguma ação, por alguma escolha, por alguma resposta, o que passa no nosso coração parece muito longe do amor. Mas aí como que o amor ele aparece? Quando aquele sentimento que não é o adequado, você leva diante de Deus, trata diante de Deus, e mesmo diante de uma atitude talvez de rebeldia, de desobediência, de obstinação, você ainda assim olha com amor, você repreende com amor, você cuida com amor, e mesmo que ele faça novamente, depois você volta lá, insiste, ensina novamente, cuida. Então, isso é uma expressão de amor. E quando a gente olha para o próprio texto, né, de Deuteronômio, que fala do ensinar ali, de inculcar, a ideia é realmente de você ensinar um princípio uma vez, duas vezes, três vezes, persistentemente, insistentemente, quantas vezes forem necessárias, até que aquilo se torne de fato prático. Isso é a expressão de amor. Eu não desistir simplesmente diante de uma desobediência, de uma obstinação do filho, porque eu estou olhando lá na frente, eu estou olhando o projeto de Deus para ele, eu estou olhando para as consequências que ele pode sofrer, e eu quero poupá-lo daquela consequência que a gente sabe que não é a melhor. Então, o amor, ele nos conduz nessa direção de eu vou insistir, eu vou cuidar, eu vou falar novamente quantas vezes for necessário. Então, isso é uma maneira, né, de mostrar e demonstrar esse amor persistente e insistente com nossos filhos, de prezar, ensinar. E eu diria, a maior demonstração de amor vai ser realmente ensinar o nosso amor a Deus a Ele, ensinar o nosso temor a Deus a Ele, porque é isso que vai realmente poupá-lo. Não é simplesmente olhar para o pai, ficar com medo do pai e vai deixar de fazer as coisas erradas. Quando eles são pequenos, às vezes eles fazem isso, né? Olham para a gente e com aquele olhar o filho já entende o que é para fazer ou não fazer. Mas chega um momento que o olhar já não vai ter o seu valor. É o coração, volta novamente no assunto, né? É o coração dele. Então, quanto esse coração foi treinado a entender quem é Deus, como eu posso me relacionar com Deus, o que Deus tem a ver com a minha vida, o que Deus tem a ver com a nossa família, né? Então, eu olharia um pouco nessa direção também, Natanael. Vamos pensar agora num dia a dia de uma família cristã. O que a gente normalmente vai ter aqui, né? Você tem aquele tempo que pode ser diferente de uma casa ou outra, mas algumas refeições são feitas juntas, você tem a oportunidade de levar, de buscar filho na escola, eventualmente compras no mercado, enfim, tem ir para a igreja, voltar, uma série de coisas na rotina, no dia a dia. Olhando para o dia a dia de uma família cristã, especialmente, Osvaldo, pelos 26 anos à frente da fonte, é provável que você tenha visto muitas famílias, ou na sua própria família, que aproveitaram muito bem as oportunidades da rotina e do cotidiano e acrescentaram de maneira intencional oportunidades de ensino, pastoreio, de estarem diante da palavra. O que você colocaria de sugestão prática que essas pessoas, que os nossos ouvintes aqui, as pessoas que estão assistindo, podem acrescentar nas suas rotinas no trato com seus filhos? Eu diria que além do cultinho doméstico, né, que se fala muito nessa prática e ela é extremamente relevante. Eu lembro do meu pai, somos 11 irmãos, e a dificuldade que tinha para fazer sentar todos, primeiramente. Mas era uma prática sagrada, né? Com todas as limitações daquela época, era o momento em que a gente, de fato, aprendia algo. E eu lembro muito do meu pai como um homem que incutia, inspirava temor a Deus. Mas há muitas outras maneiras, como por exemplo, você está num passeio, numa estrada, você vê uma natureza belíssima, o pôr do sol, você aponta para Deus. É possível algum pintor humano pintar um quadro mais belo do que esse que a gente está vendo? Seja na praia, aquela imensidão do mar, apontar para a grandeza de Deus. Em outras situações, o supermercado, o uso do dinheiro, a administração. O dinheiro pertence ao Senhor. Há muitas oportunidades no dia a dia para nós estarmos falando com os filhos. Quando surge um problema, aconteceu isso, mamãe está doente, vamos orar por ela.
Papai vai viajar, vamos orar juntos aqui. Há muitas oportunidades para nós, de fato, inspirarmos a criança ao desenvolvimento da sua fé, apontando sempre para Deus. Mesmo em situações que possam parecer mais difíceis para eles, né, Oswaldo? Tô lembrando aqui, às vezes, o filho pode ter na escola um amiguinho que pega no pé dele o tempo todo, meio que, vamos lá, maltrata. Mais uma vez, Como lidar com bullying. como pai, nós podemos simplesmente tomar as dores do filho, né, ir lá na escola, brigar com a escola, tentar resolver a situação, apontar todos os errados, né, e defender o filho com unhas e dentes. Ou eu também posso encarar como uma grande possibilidade de aprendizado, primeiro para mim como pai, que eu vou ter que tratar as minhas dores antes de tratar as dores do meu filho, porque senão eu vou agir da maneira errada. Então eu vou ter que tratar para eu não ficar com alguma mágoa, vamos lá. Mas é uma oportunidade tremenda para ensinar para ele, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre amar aqueles que nos Sem perseguem, dúvida. que é difícil para nós adultos entendermos muitas vezes e praticarmos isso. E vai ser uma excelente oportunidade, muito didático para ele. Durante a mensagem eu mencionei, né, quando a gente tem na igreja as coinonias, né, e houve um tempo que, quando os nossos filhos eram pequenos, a gente sempre teve coinonia em casa, então não era comum, né, a criançada chegar e era brincar, ia para o quarto, brincava, tinha o tempo deles de estudo e, eventualmente, o quarto ficava bagunçado, eventualmente um brinquedo poderia quebrar. Então, como que a gente lida com essa situação também, com a angústia e o sofrimento do filho? Ele vai sofrer, porque um brinquedinho preferido, talvez, dele se quebrou. O que eu posso aprender com isso, né? O que a gente pode ensinar sobre a hospitalidade, né? Sobre receber o outro em casa? Então, são essas as dinâmicas que eu vejo ali, né? Sentado, andando, deitado, em qualquer momento vai ser uma oportunidade para a gente ensinar com as coisas boas, como você mencionou, né? Observar a natureza, e com as coisas que são difíceis para eles, que talvez vão ser difíceis para a gente também, que eu vou ter que superar e encarar isso da maneira correta, para eu ajudá-lo a encarar também da maneira correta. Deixa eu mencionar aqui um exemplo de um pai que, após tanto insistir com o filho continuava na rebeldia. Ele chegou para o filho e falou: filho, eu sei que isso é muito difícil para você. Ouçam bem. Eu sei que é uma batalha dentro do teu coração. Obedecer não é fácil. Eu era exatamente assim como você. Mas desde o dia que eu conheci a Cristo, isso mudou e continua a mudar. Continuo pecador, mas a graça de Deus tem me ajudado para que eu seja obediente. Então deixa eu orar com você, para que Jesus possa te ajudar a mudar esse comportamento. É um exemplo. E mais uma vez, pegando o que você usou, né? Nós podemos ter a prática de orar pelos nossos filhos, mas talvez a pergunta básica, né? Quantas vezes nós oramos com os nossos filhos? Quantas vezes nós estimulamos os nossos filhos a orarem, mesmo quando nós não estamos presentes? Orar pelo amigo, né? Orar pelos pais, orar pelos avós. Então, isso também são as pequenas práticas que a gente vai ensinando para os nossos filhos, mesmo que a gente não fale. Vamos lá, né? Ele observar a nossa rotina em casa, do trato um com o outro, a nossa rotina de vida devocional, ou oração, ou leitura da palavra. O quanto eles estão percebendo isso também. Então, isso vai ser uma maneira de ensiná-lo no dia a dia, seja falando ou seja através da observação. Né? Como eu trato alguém que me ofende, se eu já respondo prontamente. Então, são maneiras muito práticas e didáticas para a criança. A criança aprende muito mais por aquilo que ela vê do que aquilo que ela ouve. Principalmente na fase dos anos iniciais ali. Então, eu me lembro de um videozinho cujo slogan era: crianças veem, crianças fazem. Então elas precisam ver em nós, né, a nossa seriedade e, vamos lá, os nossos comportamentos, mas entender que aquilo não é só comportamento pelo comportamento, é fruto de um desejo de agradar a Deus. Então acho que isso é extremamente importante. Nós falamos bastante sobre a relação entre pais com os seus filhos. Mas, por outro lado, a Escritura também endereça alguns mandamentos aos filhos em relação aos seus pais. O primeiro, talvez mais conhecido deles, é aquele que diz respeito a honrar o pai e a mãe. Fábio, você explorou na mensagem um pouco disso. Você poderia expor um pouco mais sobre essa responsabilidade, esse privilégio que os filhos têm? Quando a gente pensa na ideia de honrar, né, tá ali a ideia de dar o devido valor, de dar o devido reconhecimento, de nutrir também no nosso coração até um certo nível de admiração pelos nossos pais.
né? Isso tem desdobramentos diretos em uma série de ações que vão refletir honra ou desonra aos nossos pais, respeito ou não aos nossos pais. Então, ah, a gente pode pensar até mesmo em termos de até quando, né, eu devo honrar os meus pais. Eu vou aprender desde pequeno como eu vou cultivar e desenvolver esse honrar os meus pais, e a Bíblia não estabelece um limite ali quando a gente pensa, né? Esse respeito pelos meus pais, é o respeito pelo cabelo branco, é o respeito pela experiência, é o respeito pelo todo o aprendizado e todo o investimento que ele fez na nossa vida. Isso perdura a nossa vida inteira, né? Então, o que vai mudar talvez são as maneiras práticas de expressar essa honra, essa admiração, esse respeito pelos nossos pais. Agora, é possível que tenhamos algum adolescente assistindo esse podcast? Mesmo que não, é bastante provável que tenhamos pais de adolescentes nos assistindo. Não é incomum, dentre os conflitos que um adolescente passa, a percepção de uma desconexão entre a experiência de vida desse adolescente e a perspectiva dos seus pais, de modo que acaba surgindo aquela atitude de eles não entendem nada. Meus pais não me entendem, os meus pais não sabem realmente o que está acontecendo na minha vida, e em função disso, esse adolescente se fecha para o conselho dos seus pais, se fecha de alguma maneira para uma direção que poderia vir deles. Como a gente pode aconselhar um adolescente que cultiva um coração nessa direção? Bem, se você é adolescente e nos ouve, eu quero encorajar você a considerar o mandamento bíblico. Honrar é também respeitar, além de reverenciar. Isso era tão importante na lei que a delinquência juvenil era passiva de pena capital. Porque o futuro da nação dependia disso. Certamente não quero incutir em você medo, mas eu quero encorajá-lo a honrar seu pai e sua mãe, tendo isso como privilégio para ser abençoado por Deus. Então, ainda que você possa saber mais pelos seus estudos, pelo acesso mais fácil à ciência, à tecnologia, Deus manda que você considere seu pai superior a você mesmo, que seja humilde, que se não concorda com ele em algum ponto, que saiba discordar respeitosamente para que Deus possa abençoar a sua vida. Então, lute para não cair na soberba, na indiferença, na falta de respeito. Ouça seu pai, tenha liberdade de dizer: pai, não concordo, mas eu quero considerá-lo e respeitar a sua opinião, porque eu sei que Deus espera que isso aconteça e a bênção dele está sobre mim e sobre você também. É interessante pensar, Natanael e Oswaldo, sobre talvez a ideia, né, pensando nesse resgate, né, da honra e do próprio diálogo, né? Talvez a gente tenha que lidar, e o próprio adolescente e o pai, com esse conflito de geração, né? Quando ele fala: meu pai não me entende, não é que ele não quer entender, talvez realmente ele não entenda o que está passando no coração, o tipo de linguagem que você está usando, a história que foi narrada. Então, talvez tem que ter, né, essa disposição de ambos para que essa conversa ela se torne entendida. Ou seja, é dar a chance ao pai que talvez abriu mão de vez. Eu também não entendo o que ele quer dizer, não entendo o que ele está querendo, mas é o filho também dar a chance ao pai. E vamos lá, né, ser muitas vezes paciente com o pai. Tem coisa que ele vai ter que ensinar para o pai, né? Ele vai ter que compartilhar sobre o que significa para eles, o que significa para a geração dele, para que o pai, de alguma maneira, tente entender qual é realmente a dor do filho, qual é o conflito do filho. Mas ele não pode simplesmente pegar a não compreensão do pai por determinado assunto e jogar no lixo toda a experiência que ele tem, jogar fora toda a preocupação, todo o amor, todo o zelo que o pai tem por ele, por talvez uma má compreensão, por conflitos mesmo de geração. Então, muitas vezes, a mesma palavra que era usada para a gente hoje é totalmente diferente, né? A vivência deles é diferente, o conhecimento que eles têm é diferente, o gosto é diferente dos nossos, né? Então, esse respeito e essa honra, ela vem dessa maneira também. Mesmo quando meu pai não me compreende, como que eu vou lidar com isso?
eu vou me revoltar e eu vou me calar? Não, eu posso pensar e agir diferente e eu vou depender, obviamente, da graça de Deus agindo na minha vida. Eu vou ter a paciência, eu vou pensar, eu vou mostrar para o pai, eu vou abrir o celular, eu vou mostrar como que funciona, eu vou mostrar exemplos. Isso não é o natural, mas isso é algo a ser exercitado para preservar essa ideia da honra, do respeito, da admiração e do dar valor ao pai com tudo aquilo que ele tem para nos oferecer. Né, o para assim, falo nos oferecer que a gente pode olhar para nós mesmos casados, né? O Oswaldo já tem os filhos casados. Como é bom, né, a gente poder saber que os pais têm como o que nos ensinar sobre criação de filhos e nos ensinar com os acertos e com os erros. Né? Eu posso perguntar o que fazer, como fazer, o que você acha disso, né? Estou pensando assim, estou pensando... Então, independente da nossa idade, né, o adolescente, agora eu já estou pegando lá o adulto, ele pode demonstrar honra ao pai agindo dessa maneira, né, ouvindo, e o ouvir não significa fazer exatamente daquele jeito, mas eu vou dar valor, eu vou sentar, eu vou gastar tempo, eu vou ouvir, né, e isso é tão importante. Muitas vezes os nossos pais, o que eles querem é sentar e bater um papo, compartilhar e ouvir, né, Há é ser espaço ouvido, para né. há espaço para discordância respeitosa. Exato, exato. Então, Natanael, eu acho que muitas vezes é o filho dar essa chance, e o tempo, né? Investir o tempo ali para explicar, né? E o pai também insista, né? Não abra mão, pergunte mais. Ao invés de já querer trazer as respostas, todas as soluções para o filho, pergunte mais para ver se você realmente entendeu o que está acontecendo, o que ele está pensando. Então, acho que isso é um caminho também para esse resgate, né? A valorizar, a honrar o pai através dessas oportunidades de ouvir de um conselho do pai. Agora, nesse assunto, existem algumas situações que acabam ficando um pouco mais complexas. Uhum. Há algum tempo atrás, nesse podcast, nós estávamos falando sobre a responsabilidade dos pais ensinarem. Mas, eventualmente, esses pais estão ensinando, estão, na medida do possível, cumprindo as suas responsabilidades. E, mesmo assim, eles podem se deparar com filhos que escolheram trilhar um caminho de rebeldia, de desobediência, de trazer vergonha para sua família. Como que esse pai e essa mãe, de alguma maneira, podem alcançar, contribuir para que o coração desse jovem, desse adolescente, seja resgatado desse padrão de vida e possa se conformar ao Evangelho, à proposta que Deus tem? Fique à vontade para interagirem aqui, não necessariamente vou apontar para um. Olha, Natanael, mais uma vez, voltando ao início da nossa conversa, né? Talvez as iniciativas do pai vai ser tentar resolver o problema, né? Tentar mudar o comportamento e aquela conduta do filho que o tem envergonhado, que tem gerado a tristeza. Mas eu penso que o primeiro caminho, a primeira alternativa é colocar isso diante do Senhor. É entender a sua própria limitação e a sua própria fragilidade, talvez conseguir acessar aquele lugar que a gente não acessa. Então, a primeira atitude é começar a conversar com Deus, né, sobre o dilema, sobre o problema, orar para que Deus trabalhe no coração, primeiro no seu e também no coração desse filho com toda a sua rebeldia. Segundo, se há uma rebeldia clara, há um pecado sendo cometido, uma transgressão de um princípio bíblico, é a exortação bíblica, mesmo que ele não ouça, mesmo que ele não atenda, mas é fazê-la e aplicar algum tipo de disciplina. Precisa ter algum tipo de disciplina que é com a ideia de trazer para a correção, de trazer para o caminho certo. E ainda assim há um risco, de fato, de não surtir o resultado que a gente espera. E eu diria até que há momentos que você vai basicamente sofrer com a consequência que o seu filho vai arcar. E às vezes vai pagar o preço junto. Infelizmente, às vezes a gente vai pagar o preço junto, porque dependendo da idade, é a autonomia que ele tem, ele faz as escolhas dele, ele vai pagar o preço pelas escolhas dele, e nós vamos continuar orando, nos colocando à disposição e não desistindo. Eu acho que esse é o desafio maior, é jamais desistir dos nossos filhos. Isso é muito comum em pais que lidam com filhos que estão lutando contra vícios, contra drogas. O pai, ele luta junto, ele sofre junto, ele quer ver o resultado, ele quer ver a mudança, mas às vezes o filho escolhe uma, duas, três e obstinadamente, consecutivamente ali, sucessivamente, ele volta para as drogas, ele volta para as drogas e esse pai, amorosamente, persistentemente, ele vai insistir e estender a mão sempre que necessário, mas ele não pode simplesmente passar a mão na cabeça
e também ignorar que tem um Deus que está olhando para ele. E se ele é alguém convertido, né, vamos lá, é apontar sempre para Cristo, para a obra de Cristo, para o poder de Cristo, para a graça de Cristo, mas também para mostrar como que Deus trata o pecado. E lembrando, Deus nos trata, pegando a referência que o Oswaldo lembrou, né? Nós somos filhos, Deus nos trata como o pai que ele é, e quando é necessário ele aplica a disciplina, e a disciplina aplicada ela vai doer e o pai vai sofrer junto, mas ela é necessária. Mas eu não desistir, eu insistir, persistir com ele, orar com ele, caminhar, sempre que possível, caminhar junto. Alinho perfeitamente com o Fábio e acrescentaria ainda o seguinte, à luz de um aconselhamento atual, tenho caminhado já há alguns meses com o casal, em que o filho escolheu o caminho da rebeldia, longe de Deus. Numa primeira etapa, esses pais lutaram muito, tentando a todo custo impedir que o filho se mantivesse nesse caminho. Sem sucesso. Sofrendo, pude chorar com eles algumas vezes, orar com eles, orientá-los. Depois veio uma segunda etapa, não tão fácil, mas os pais já estavam mais, digamos, conformados com a incapacidade deles de mudar à força. E hoje, eles ainda sofrem, mas eles conseguiram entregar completamente para Deus, que é a única esperança. Então eles amam esse filho, eles mudaram o foco do problema para a pessoa, amam o filho, mantêm as regras dentro de casa, não concordam com o que estiver errado, aplicam disciplina, mas entendem que somente Deus pode mudar. Então isso é muito importante, os pais de fato entregarem plenamente a Deus, em confiança, na esperança de que de fato Deus possa resgatar ou transformar o coração do filho. E pegando aquela ideia, né, Oswaldo e Natanael, de que por vezes a gente vai aprender mediante algum tipo de sofrimento. Sim. Há momentos que vai ser isso, é como lá, nossos filhos aprendendo a andar, né? É óbvio que a gente gostaria que eles aprendessem a andar de uma maneira simples, rápida, sem cair, sem fazer feridinha, sem se machucar, mas eventualmente a gente vai estar ali por perto, amparando, acompanhando. Eventualmente a gente vai deixar tropeçar, vai deixar cair, vai ali ajudar a tratar o joelhinho, vai consolar. Mas há momentos que a gente vai ter que deixar, e conforme eles crescem, se tornam adultos também, vai ter momento que você vai fazer o mesmo investimento, quer amparar, quer cuidar, quer pegar no colo, quer tratar, mas tem hora que você fala, eu preciso deixar, né? Eu preciso deixar porque eu tenho um Deus que age do jeito que eu não consigo agir, e na verdade o tempo todo deveria ser isso, né? A gente entregar desde o começo, mas na nossa própria falha, a gente ainda quer insistir em nós cuidarmos, né? Então, há momentos que vai ser realmente, olha, Deus cuida e me dê condições de ajudar dentro das minhas limitações. E há situações em que vai acontecer algo semelhante a que aconteceu na parábola do filho pródigo. Exatamente. Vai chegar uma situação deplorável ao fundo do poço para que caia em si e volte para Deus e volte para os pais. Ou seja, o pai tinha claramente a percepção de que não era o melhor para o filho. Mas é isso que você quer, filho? Vai. Mas não é com aquele pensamento, né? Vai que você vai ver o que vai acontecer. Não, vai. Claro. Porta está aberta, vamos trabalhar com o que tiver de trabalhar e com o estrago que tiver causado. Mas muitas vezes a gente paga o preço junto, de muita coisa. Como de costume, no nosso podcast, nós damos às pessoas a oportunidade de fazerem algumas perguntas em reação a dúvidas, questões pessoais que gostariam de alguma maneira de verem discutidas aqui nesse ambiente. Curiosamente, nós tivemos muitas perguntas que apontavam sobre como pais devem lidar com filhos adultos. E a pergunta que eu quero colocar aqui, na verdade, é uma junção das diversas perguntas que foram feitas dentro dessa perspectiva. Então, nós vimos o que a Escritura diz sobre o relacionamento entre pais e filhos. Nós vimos a atitude que um filho deve ter em relação aos pais. Mas como que isso acontece quando os filhos são adultos? Então, por exemplo, vamos pensar em duas situações aqui. Os pais estão vendo um filho adulto casado encaminhando sua vida numa direção de desgraça. O que ele pode fazer? Por outro lado, às vezes você tem um filho adulto, mas que continua morando na casa
ele permanece debaixo dessa autoridade? Como que isso funciona? Enquanto hoje pela manhã, na nossa reunião de pastores, o Daniel Manzano, que já apresentou esse podcast aqui algumas vezes, até brincou com uma realidade que é a de que o mandamento de honrar pai e mãe não foi dado na EBF. Uhum. Ele foi dado para pais adultos, filhos adultos, para que honrassem os seus pais. Então, o que a gente pode aprender da Escritura e falar com essas pessoas que já têm filhos adultos, como elas podem lidar? Em ambas as situações, tanto no caso do casado quanto do solteiro, eu entendo que o mandamento bíblico é honrar sempre, não importa a circunstância social. Entretanto, o filho que está dentro de casa, ele come, bebe, dorme em casa, então ele depende do seu lar, da sua família, até mesmo do seu pai. Ele precisa considerar que as regras não são estabelecidas por ele. Quando eu digo regras, eu estou pensando naquilo que envolve o bom funcionamento da casa, mas também a obediência. Eu penso que se ele é maior de 18 anos, com raras exceções, por opiniões divergentes, sobre situações que não são pecaminosas, ele deve obediência, porque ele está ali. Isso é uma manifestação de respeito e honra aos pais. O filho casado já está fora, ele se envereda por um mau caminho. Além de orar, os pais podem buscar oferecer ajuda. Mas o mesmo princípio que se aplica no aconselhamento bíblico, né, que é se alguém não deseja, o conselho não vai funcionar, funciona nesse caso. Obviamente que se ele é membro da mesma comunidade, é um cristão, os pais podem facilitar para que alguém, e não os próprios pais, um irmão maduro, chegue até o filho para tentar ganhá-lo, usando a orientação de Paulo aos Gálatas. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais devem corrigi-lo ou ganhá-lo, repreendê-lo com espírito de brandura. Então, se há pecado envolvido, algo tem que ser feito. Seja diretamente para os pais, embora com a limitação de ser o próprio conselheiro do filho, ou de alguém de fora sendo encaminhado, pedindo ajuda para que esse filho seja de fato ganho. E aí é interessante pensar mais uma vez na proposta de que a liberdade e o acesso ao filho depois que ele casa, para levar um conselho, para levar uma exortação, ela não vai ser conquistada só ali depois que ele saiu de casa. Começa lá atrás. Correto. O tipo de investimento que nós estamos dando, o tipo de abertura que a gente está dando para o diálogo, para a conversa, para uma confrontação, para um conselho, para uma risada, para eu compartilhar alguma coisa que seja simples. Então, se isso nunca existiu em momento algum no relacionamento entre pai e filho, dificilmente vai se cultivar isso lá na frente. Pode cultivar? Pode. Existe a possibilidade, sim, que a gente tem um Deus que nos surpreende sempre. Mas eu preciso investir aqui para que lá na frente isso possa acontecer. Então, de fato, concordo plenamente com o Oswaldo. Há limites. Depois que os nossos filhos saírem de casa, os meus filhos ainda estão em casa, os do Oswaldo já saíram, mas há limites que eles muitas vezes estabelecem, há limites que nós também vamos estabelecer e respeitar. Mas eles não caem no esquecimento, não deixam de estar nas nossas orações, não deixam de estar diante das nossas preocupações, e sempre vai caber o conselho, ou no mínimo o estímulo a busque ajuda para o que você está passando, busque ajuda para o momento de vida que você está experimentando. Então, eu não posso simplesmente cruzar os braços e dizer, não, já está casado, ele cuida da vida dele. Não, eu acho que temos a responsabilidade ainda como pais, mais uma vez, nos remetendo ao exemplo que você trouxe de Jó. No mínimo eu vou orar por ele e falar, Deus, trata o coração do meu filho. Posso dizer com muita alegria que tanto eu quanto o Inayá temos o privilégio de sermos conselheiros dos nossos filhos em muitas situações em que eles vêm até nós. Pai, mãe, que acha disso ou daquilo, e nós temos a oportunidade de ajudá-los, a eles e seus cônjuges. Isso é um privilégio. Mas eu concordo, isso foi construído
ao longo de uma história, de uma vida. E como a gente falou, né? E é uma maneira tão bela de expressar honra aos pais, né? É um privilégio. Eu acho que vocês são privilegiados, bênção pelo investimento. É o fruto do investimento que foi feito, na dependência da graça e do amor de Graças Deus a ali. Deus. Uma última pergunta para considerarmos aqui. Nesse mundo caído, eventualmente o divórcio acontece. Nós sabemos que esse não é o ideal de Deus, nem o plano, o propósito de Deus. E algumas famílias têm o desafio de ensinarem seus filhos num contexto em que os pais estão separados. E que pode ser até que um lado tenha uma ênfase mais bíblica, o outro lado tem uma ênfase mais distante da proposta de Deus. Como que esse pai ou essa mãe, num cenário de divórcio, podem cumprir o seu papel? Se há nesse relacionamento um cônjuge cristão, ele deve continuar honrando os princípios bíblicos, sendo promotor da paz, mantendo dentro do possível o diálogo e investindo na vida das crianças. O que não pode acontecer é a criança ser uma moeda de troca, um meio como se fosse um correio para levar mensagens, uma disputa entre o casal. Então, esse pai ou essa mãe cristã precisa não apenas dar atenção ao sofrimento natural que o divórcio provoca, e provoca muito sofrimento, mas, de fato, levar a criança aos mesmos princípios, como se o pai ou o cônjuge estivesse dentro de casa. Temor a Deus, disciplina bíblica, se o outro não concorda, antes importa honrar a Deus. Então, aproveitar ao máximo esse tempo que a justiça delibera para que esteja com ele ou com ela, investir ao máximo possível. Porque, na verdade, é Deus quem faz a obra no coração dessas crianças que sofrem. E enquanto houver investimento da palavra, o Espírito vai atuar nesse coração. E talvez mais uma vez, né, Oswaldo, vai ser o desafio para o pai de continuar sendo a boa referência para aquele filho. Mesmo diante de situações de discordância, mesmo talvez de situações onde há um distrato por parte do outro, ele vai poder demonstrar para o filho na prática o que é amar a Deus, o que é amar aquele que também faz algo que você não concorda, como respeitar a diferença e cultivar isso com muita sabedoria, porque é o filho, também é a mãe ou é o pai, para não jogar um contra o outro e esse tipo de situação que só pode complicar. Mas é o pai também ter essa percepção. Eu preciso zelar para que eu seja a melhor referência para o meu filho, que ele veja na minha vida o caráter de Cristo sendo espelhado e que isso faça diferença, e faz muita diferença na vida dessa criança. Amém. Fábio, Oswaldo, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui, por tantos esclarecimentos que foram dados e tantos encorajamentos. Gostaria de pedir para vocês que nesse momento vocês deixassem uma palavra final para tantas famílias que têm diante de si os desafios, o privilégio e a responsabilidade de formar filhos que honrem ao Senhor. Ok. Olhando primeiro para a minha própria vida, né? O que eu falo para mim é a palavra que eu quero trazer para vocês. Invistam, insistam, continue correndo atrás e fazendo o melhor, o máximo que você puder, mas sempre ciente de que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, da atuação de Deus na nossa vida como instrumento na vida dos nossos filhos. Então lembre-se sempre disso, nós temos um Deus que é gracioso, um Deus que se importa primeiro conosco, que se importa com a nossa relação com os nossos filhos. Que nós vamos falhar sim, é fato. Que os nossos filhos vão falhar sim, é fato também. Então, como mencionamos hoje de manhã na nossa conversa, a mesma graça que nos acompanha quando acertamos é a mesma graça também que nos acompanha quando nós erramos. Então não desanime, não desista, busque sempre o Senhor, dependa sempre do Senhor e invista na vida dos teus filhos, porque de fato vale a pena. É bênção de Deus e é cumprir também uma responsabilidade primeiro com o nosso Deus diante do privilégio que Ele nos deu de sermos pais. É um privilégio poder dizer a você também nessa oportunidade final que hoje, como avô de 5 netos, eu tenho a alegria
e sou tremendamente grato a Deus por perceber que aquele investimento desde cedo, com a Karen, com o André, deu frutos. Deu frutos não simplesmente por causa do meu empenho, do empenho da Inayá, em conduzi-los nos caminhos do Senhor. Deu frutos por causa da graça de Deus, da bondade de Deus, a bênção de Deus sobre a nossa casa. Eu diria então, pais, mães, considere duas coisas. Primeiro, a sua responsabilidade, não a da igreja. A igreja servir é um privilégio para ajudá-los, mas não negligencie o seu papel, a sua responsabilidade de pai e mãe, conduzindo os filhos no caminho do Senhor. E segundo, dependência. Por um lado, a responsabilidade que é sua, que não deve ser negligenciada, e, do outro lado, na mesma moeda, a sua dependência. É somente Deus que pode, de fato, fazer aquilo que você não pode fazer. Mas você é um instrumento que Deus quer usar na vida do seu filho e da sua filha. Então, que Deus o abençoe nessa disposição. Seu papel sendo colocado nas mãos de Deus com fidelidade e humildade para que Deus realize essa maravilhosa obra. Muito obrigado para você que nos assistiu até aqui. Desejo que o Senhor abençoe a sua família, abençoe os seus filhos, seus netos, todos aqueles que o Senhor tem colocado debaixo desse enorme privilégio e responsabilidade. Não deixe de estar conosco no próximo domingo, às 9h30 da manhã ou às 18 horas, na Igreja Batista Fonte, onde nós teremos o encerramento com Fernando Leite dessa série tão impactante na vida da nossa comunidade, família inteira. Também siga-nos em nossas redes sociais, temos muito conteúdo preparado com muito carinho e dedicação para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda toda a graça e virtude para que você cumpra com tudo aquilo que Ele determinou em sua palavra.